A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mister Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber, uma parceria entre a TV FIB, a CAPES, o INEP e o Obeduc. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento científico de forma crítica e reflexiva, nos coloca em contato com o mundo acadêmico e universitário e o mundo da pesquisa e nos traz pesquisadores, profissionais de diversas áreas para trabalharmos e conversarmos de forma simples, direta e objetiva. A temática de hoje é Educação em Sexualidade na Adolescência. Tem o objetivo de provocar, neste diálogo, reflexões importantes a todos. Hoje, o Diálogos do Saber acontece na Unesp de Araraquara, paralelo ao evento Sexto Ciclo de Seminários Internacionais Educação Sexual em Debate, experiências de Portugal e do Brasil. E temos como convidada a professora doutora Maria Tereza Machado Vilaça, da Universidade do Minho. A professora tem diversas publicações em revistas especializadas, trabalhos em atas de eventos, capítulos de livros publicados na área das ciências da educação e especificamente trabalhos em educação em sexualidade em escolas secundaristas em Portugal. Apresento aos telespectadores a professora doutora Maria Tereza Machado Vilaça e agradeço a presença e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Seja bem-vinda à TV FIB e ao programa Diálogos do Saber. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar cá com vocês e agradeço o convite que realmente me fizeram. Em primeiro lugar, gostava de dizer que para mim é um duplo prazer estar cá nesta entrevista. Primeiro porque valorizaram uma área muito importante do saber para mim, que é a sexualidade na adolescência e a formação de professores nessa área, e depois porque valorizo muito a partilha de saberes entre os dois países e realmente o vosso programa elegeu como tópico a parceria entre os dois países. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Para iniciar o nosso diálogo, Tereza, eu gostaria de perguntar a você quais foram os motivos que a levaram a trabalhar com educação sexual. E nos documentos oficiais a gente tem o termo educação sexual, mas vocês costumam trabalhar, nos seus textos a gente vê muito comum a expressão educação em sexualidade. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, na realidade o conceito de educação em sexualidade, para a sexualidade ou simplesmente educação sexual é um conceito muito debatido entre os investigadores e os práticos nesta área. Porque é a minha opção por educação em sexualidade? Os nossos documentos oficiais, nomeadamente as nossas leis que apoiam o desenvolvimento da educação em sexualidade nas escolas, optaram por chamar educação sexual, já com uma vertente que é uma vertente holística, que por um lado tem a preocupação com a promoção do bem-estar e da saúde sexual e por outro lado com a prevenção de doenças. Na perspectiva da Organização Mundial de Saúde e também da Unesco, nomeadamente nas linhas orientadoras internacionais que foram criadas, com a colaboração de vários investigadores e também de estudos feitos no terreno da aplicação prática da educação em sexualidade.
optou-se por utilizar a designação educação em sexualidade. Porquê? Porque no nosso entendimento a educação é um processo global, é um processo holístico. Nós não podemos dizer que as pessoas são só educadas para aprender francês na área das ciências, na área das ciências experimentais. Nós somos educados de uma forma global e, portanto, a educação em sexualidade é uma das componentes da nossa educação global e assim enfatiza-se que é uma área dentro da nossa aprendizagem, dentro do nosso conhecimento, que tem como especificidade, simultaneamente, trabalhar um conhecimento que é interdisciplinar e que muito é uma construção socio-histórica e cultural e que, portanto, muito vai influenciando o evoluir do nosso conhecimento. De uma maneira mais sintética, estes aspectos são extremamente importantes na educação em sexualidade. Quando nós estamos a trabalhar em educação em sexualidade, eu costumo dizer sempre isto, quando estamos a fazer formação de professores, nós não estamos preocupados com uma perspectiva biológica apenas. Nós estamos simultaneamente preocupados com a interação que existe entre a perspectiva biológica, psicológica, social, a grande importância da evolução histórica e, fundamentalmente, da interação social e da construção social e do ir construindo a nossa sexualidade. Portanto, só fazia sentido esse conceito de educação em sexualidade. Então, esta visão que é trabalhada em educação em sexualidade é uma visão dialética. Sim, sim. É uma visão dialética, crítica e dialógica. E, fundamentalmente, nós enfatizamos este conceito de uma pedagogia orientada para o diálogo e para uma reflexão crítica, não só levando à transformação pessoal, mas também à transformação social, fundamentalmente focada nos sujeitos. E como nasceu o interesse pela sexualidade, por estudar e pesquisar a sexualidade na adolescência? Bom, na educação em sexualidade, vou agradecer sempre ao meu orientador de doutoramento, que é o professor Cuissa Sequeira, um investigador português da área da educação em ciências. Não era investigador na educação em sexualidade, mas quando foi a minha vez de entrar em doutoramento, era professora universitária, tínhamos que esperar que chegasse a altura de nós fazermos o doutoramento. Quando chegou a altura de eu definir a minha área de doutoramento, simultaneamente tornou-se obrigatório nas escolas portuguesas implementar a educação em sexualidade. E, portanto, como eu trabalhava na formação inicial de professores e na formação continuada na universidade, mas fundamentalmente na formação inicial, eles teve-me a sensibilizar para a área. Eu iria trabalhar em educação para o desenvolvimento sustentável, que na altura estava muito centrada só na sustentabilidade ambiental, e ele esteve-me a motivar, que era uma visão estratégica para o nosso país, uma vez que eu valorizo muito o conceito de utilidade da investigação, que naquela altura era muito mais útil para o nosso país começar com uma área de investigação que praticamente não existia, que era a educação em sexualidade. E isso foi por volta de que ano? 1997. Nossa, então nós temos aí uma grande trajetória, né? Uma longa trajetória já. Professora Tereza, nas pesquisas e trabalhos que a senhora tem desenvolvido em Portugal, quais as principais questões que têm surgido sobre sexo e sexualidade? Então, de acordo com as metodologias que eu utilizo para trabalhar com os professores e profissionais de saúde, porque em Portugal os professores trabalham em colaboração com as unidades de saúde locais, para desenvolver esses projetos de educação em sexualidade nas escolas, nós partimos sempre do pressuposto que só se podem desenvolver esses projetos co-construídos com os alunos a partir das problemáticas existentes na comunidade local. Portanto, podem ser diferentes de escola para escola, de turma para turma e às vezes até de pequenos grupos dentro da turma. Isso significa que essas temáticas são emergentes da população com a qual nós estamos a trabalhar. Agora, quais são as temáticas preferenciais dos alunos? Elas são diferentes em função da faixa etária. E estas temáticas preferenciais são situações problemáticas que eles gostavam de ajudar a resolver. Às vezes coincidem com um aumento de conhecimento, outras vezes mesmo com a resolução de problemas de saúde, outras vezes com a resolução de problemas de discriminação em relação à diversidade sexual. Que problemas é que eles identificam?
Até à 8ª classe, nós em Portugal dizemos 8º ano de escolaridade, portanto, por volta dos 14 anos. Que aqui é o ensino fundamental. Sim. Até ao 8º ano de escolaridade, os alunos fundamentalmente preocupam-se com aquelas questões de como pedir namoro, como saber se ele é fiel, o que é a primeira relação sexual, e estão fundamentalmente focalizados na construção de normas sociais e na valorização do que dizem os seus pares. Essa é uma das razões porque eu optei por trabalhar essencialmente na sexualidade da adolescência. E eu sei que temos tempo limitado e, portanto, só muito brevemente eu vou justificar a minha opção por essa faixa etária. Porque é que eu considerei que, para ser útil ao meu país e a esta área de investigação, eu elegi como área preferencial de ação a adolescência, não a infância ou a idade adulta ou depois no envelhecimento, essencialmente o envelhecimento ativo, em que agora também trabalhamos bastante. Porque, na realidade, até à 5ª classe, porque até aos 9, 10 anos, as crianças ainda passam muito tempo com a família em Portugal, muito tempo com a escola, mas os principais educadores são os pais entendidos no conceito de família reconstruída e das várias diversidades de família. Pai, mãe, depois provavelmente vai-me fazer perguntas relacionadas com isso e o que é que em Portugal se pensa sobre as diferentes orientações sexuais, mas até essa idade são muito condicionados pela educação que têm em família. O infantário ou a pré-escola ou a escola nos primeiros anos é um complemento da família, porque na realidade eles estão muito tempo com a família e com um círculo mais restrito. A partir dos 10, 11 anos e por causa do seu desenvolvimento biopsicossexual, eles fundamentalmente acreditam e partilham as suas emoções e as suas dúvidas com os colegas. E os pais já não têm hipótese de educar o grupo, então aí a escola tem um papel fundamental. E se os professores não estão bem formados para trabalhar com os grupos e se fazem projetos só para mudanças de comportamentos individuais, não vai resultar. Então, o meu grande objetivo no trabalho com os professores nesta área é capacitar os professores para que consigam fazer projetos de transformação social a partir das turmas, mas que envolvam a escola, a comunidade escolar e até a comunidade mais alargada. Tendo nós consciência que nessas idades eles muito mais facilmente acreditam num amigo, num colega, às vezes tão mal informado como ele, do que acreditam num médico, num psicólogo, num professor devidamente informado. Então, essa área para mim é extremamente importante. Tereza, é interessante o que você disse acerca da participação dos pais nesse processo. E como é em Portugal? Os pais aceitam bem? Há um diálogo entre os pais e a escola? Sim, eu tenho que ser cautelosa a dar essa resposta em relação à participação dos pais. Na realidade, quando os pais são envolvidos através dos filhos nos projetos de educação em sexualidade, eles vão à escola em massa. Quando são convidados para conferências com especialistas, por exemplo, em Portugal as escolas não são muito grandes, eu já cheguei a ter 300 pais a assistir a uma conferência minha sobre educação em sexualidade. E o que é que se verifica? Quando os pais compreendem o que é educação em sexualidade, agradecem à escola o proporcionar aos alunos essa oportunidade. Quando os pais só são influenciados, às vezes por deturpações do que entendem do que se diz nos meios de comunicação de massa, etc., são pontualmente contra, mas é até procurarem os professores e compreenderem que na realidade é a educação em sexualidade. Um dos maiores desejos dos pais, né, continuando ainda nessa tônica, dos professores e da sociedade em geral, é que os jovens vivenciem uma sexualidade saudável. E essa expressão, ela está presente em um dos seus textos, né? Sexualidade saudável na adolescência. E a professora argumenta nesse texto que há necessidade da promoção de uma sexualidade saudável e por meio da implementação de projetos de turma baseados numa abordagem de educação democrática, né? A senhora podia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, na base desse paradigma de educação para a saúde, onde nós incluímos também a educação em sexualidade, estão os pressupostos da Rede Europeia das Escolas Promotoras de Saúde.
Em que é que nós nos baseamos? Nós baseamos no conceito de que, para haver educação, os sujeitos têm que ser participantes ativos nas tomadas de decisão e têm que ser capazes de negociar os seus significados com todas as outras pessoas, uma vez que temos muito presente que o conhecimento é uma construção social. Isso significa que na base desses projetos está a primeira identificação dos problemas pela comunidade escolar, a partir dos alunos. Primeiro são os alunos que são ouvidos, depois apresentam à comunidade escolar os seus projetos de trabalho para resolver os problemas e vão envolvendo as opiniões não só dos professores, como de especialistas externos à escola, como também dos próprios pais. Porquê que é democrático? Porque o nosso objetivo é colocar na resolução do problema toda a comunidade escolar, todas as visões sobre os problemas. E o nosso objetivo não é a mudança de comportamentos, mas é a capacitação para agir no sentido de resolver os problemas. Isto é, eles não mudam só os comportamentos, mudam os comportamentos, mudam as atitudes de si próprios, mas também dos pais, dos professores e até da comunidade mais alargada. Nós seguimos uma metodologia que foi criada por um investigador dinamarquês, que foi um dos meus orientadores da tese de doutoramento, que é o Bjarne Jensen, e o que ele defende é que todo o trabalho de educação em sexualidade deve ser baseado em pesquisas realizadas pelos alunos. Mas essas pesquisas são pesquisas interdisciplinares. Não é só para compreenderem quais são as consequências biológicas ou o que é que provoca o problema do ponto de vista biológico, como por exemplo no VIH, na AIDS. Não é para compreenderem que é o VIH, que é um vírus e quais são as consequências do vírus no organismo, mas também o que é que faz com que as pessoas não utilizem o preservativo. Muitas vezes não é por ter, é a vergonha, são fatores que são psicológicos. Outras vezes são fatores estruturantes da sociedade, o não aceitar a sexualidade da adolescência e, portanto, não haver preservativos disponíveis, pelo menos próximos das escolas, etc. Então, nesta perspectiva, nós trabalhamos um conhecimento orientado para a ação. Primeiro, os alunos investigam as consequências do problema para se sentirem motivados para agir. Porque se acharem que as consequências do problema são consequências muito leves, que não são muito gravosas, eles não vão sentir necessidade de resolver os problemas. Depois, então, o que é que provoca o problema? E tentamos, numa indagação crítica, descobrir quais são as causas das causas, porque a causa imediata poderá ser a utilização do preservativo, já que pegamos nesse exemplo. Mas o dilema não é a não utilização de preservativo, é e porquê é que não utiliza o preservativo? E às vezes é vergonha de ir ao centro de saúde buscá-lo. E então temos que trabalhar a sociedade e, portanto, os projetos são orientados para a resolução do que está a provocar realmente o problema, para a eliminação dessas causas do problema. Como compreende, isto envolve toda a sociedade. Sim, e sai do âmbito do comportamento para o entendimento de si mesmo, para poder entender o outro, né? Sim. Nós dizemos que muda simultaneamente os estilos de vida, os conhecimentos, as atitudes, os comportamentos, os valores, mas também os estilos de vida. Sim. Professora, uma de suas pesquisas traz as percepções dos professores portugueses sobre as diferenças de gênero na educação em sexualidade em escolas secundaristas de Portugal. A senhora poderia nos dizer quais foram os resultados, nos falar um pouquinho e, aproveitando o ensejo, eu gostaria de perguntar como que se insere no currículo escolar português a educação em sexualidade em relação aos conteúdos, às disciplinas, à formação de professores. Então, em primeiro lugar, em relação às diferenças de género que se encontram quando se trabalha com estas temáticas da educação em sexualidade. Primeiro gostava de deixar claro que o pressuposto que eu parto para a construção do que é o género é como uma categoria social. Atualmente nós estamos a discutir muito entre os investigadores se deverá dizer género ou géneros, mas a verdade é que a categoria social é a categoria de género em que poderão existir um contínuo de géneros, é deste pressuposto que eu parto. Só para orientar os nossos telespectadores, sim, porque muitas vezes eles que estão nos ouvindo podem fazer aquele equívoco entre macho e fêmea, que é aquela visão biológica, e a concepção de gênero. Por exemplo, aqui no Brasil,
há uma discussão muito grande, principalmente pelas igrejas, por alguns religiosos, em confundir o que é gênero e daí se colocar completamente contra ao que eles chamam de ideologia de gênero. Então há um equívoco entre o que é gênero e o que é masculino, feminino ou macho e fêmea, né? Porque o gênero está ali no comportamento, no social. A senhora poderia nos falar um pouquinho? Sim, eu gosto muito de um conceito que é utilizado num grande congresso que existe aqui no Brasil, que se chama Desfazendo o Género, porque enfatiza a ideia de que nós estamos sempre a construir e a reconstruir a nossa identidade de género. Isto porque é a maneira como nós nos vemos, e por isso é que nós falamos num contínuo de géneros, a maneira como nós nos vemos com características que são tipificadas como mais masculinas ou mais femininas, vai mudando ao longo da vida, é diferente de pessoa para pessoa, é diferente entre os homens e entre as mulheres, porque quando nós falamos numa categoria binária de género masculino e feminino, nós estamos a reduzir o que nós sabemos atualmente, que é a nossa identidade de género, que é a maneira como nós nos vemos a nós próprios numa construção socio-histórica, de qual é o nosso papel com um corpo, que é um corpo que por ele também é educado, é um corpo biológico, mas que não é apenas biológico, porque o nosso corpo é educado, ele tem as marcas da nossa educação, a forma como cortamos o cabelo, como nos arranjamos, como nos vestimos de maneiras diferentes para as diferentes ocasiões, tudo isso faz parte da nossa identidade de género. Ora, isto é muito diferente entre as várias mulheres, entre os vários homens, em nós próprios ao longo da vida, por isso é que nós falamos numa diversidade de géneros. Então, o género não é biológico. O sexo atribuído é genético, é biológico, mas até a expressão biológica do sexo, às vezes, tem algumas anomalias. Mas são poucas, não é? Mas por vezes têm. Mas quando nós estamos a falar de homem e mulher, estamos a referir ao sexo. Quando estamos a falar de género, nós temos que ter consciência que muito do género é educado. É educado e não é uma educação atual, é uma construção socio-histórica. Eu gosto muito de uma autora vossa que é Louro, Guacira, que é Guacira Louro, estava-me a faltar o primeiro nome, porque ela clarifica muito bem o corpo educado, tal como a professora Sónia Melo. Isto é extremamente importante. Nós não somos apenas biologia. Então, nós trabalhamos muito esta dimensão. Para aqueles que estão nos assistindo, uma das escritoras interessantes aqui no Brasil é Guacira Louro. Podem procurar no Google que vocês acham artigos, indicações de livro, para se ter uma ideia mais clara do que é o gênero, né? E como nós não temos mais tempo, o programa vai acabando e com certeza nós teremos outras oportunidades para conversar. Eu gostaria de finalizar a nossa conversa, o nosso diálogo, com duas questões. Como que é trabalhado em Portugal a homoparentalidade e a homoafetividade? O casamento entre pessoas homoafetivas é legal no nosso país. A homoparentalidade não é muito discutida. Eu costumo dizer que há ainda muitos assuntos que são mais polémicos relacionados com a sexualidade, que são realidades invisíveis no país. As pessoas pacificamente acolhem as diferentes diversidades sexuais. Não temos bem certeza se há ou não uma discriminação subtil. Alguns investigadores, em relação à homoafetividade, têm vindo a mostrar que as pessoas dão respostas socialmente desejáveis e, portanto, nós poderíamos afirmar com toda a certeza que em Portugal a maior parte das pessoas não discriminam pessoas homoafetivas. No entanto, evidencia-se alguma discriminação muito subtil. Em coisas simples, como por exemplo, é claro que é normal haver mulheres que gostem de mulheres, homens que gostem de homens, etc. Mas eu não gostaria de ter um filho ou uma filha assim. Mas é uma discriminação muito subtil, não causa constrangimentos sociais, não há casos de agressões públicas, quando há são muito, muito pontuais, não há discriminação explícita no local de trabalho, embora subtilmente existem algumas piadinhas, é um assunto que ainda temos que continuar a tratar.
O assunto ele é muito importante, mas a gente precisa finalizar. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a contribuição que nos deu, porque sempre é muito importante estar falando sobre um assunto que é presente na vida de qualquer pessoa, assim, em qualquer idade, pois essa contribuição ela é válida para os pais, para os professores, para todos nós. E eu gostaria de pedir, né, para colocar aqui para a gente, em termos assim rápidos, que a gente poderia, que conselho você daria, que dica você daria para os pais, para quem está nos assistindo, para promover uma sexualidade saudável entre os nossos jovens? Que na realidade tentassem compreender o que é sexualidade. E isto significa conversar. Porque na realidade nós negociamos os significados. E a primeira porta de abertura para uma educação da sociedade, na minha perspectiva, são as crianças, os adolescentes e as escolas. Por isso é que eu valorizo tanto a formação de professores. Também aproveito para agradecer mais uma vez o convite que me foi feito e espero, na realidade, ter sido útil. Sim. E eu gostaria de pedir, se possível, se a senhora pudesse deixar o seu e-mail ou algo para contato, caso algum telespectador ou alguém queira entrar em contato, saber mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais daquilo que é feito em Portugal. Se poderia passar o e-mail ou alguma... Sim, portanto, eu trabalho no Instituto de Educação da Universidade do Minho, sou lá professora assistente. O meu e-mail é tvilaca, é vilaça mas sem a cedilha, @ie, que é do Instituto de Educação, .uminho, que é da Universidade do Minho.pt, que é o nosso país. Vocês vão ver aí passando embaixo o endereço da professora, podem entrar em contato. O programa hoje fica por aqui. Nós agradecemos estarem conosco até agora. Mandem dúvidas, sugestões para o e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais!